Irmãos, nós estamos na exposição do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Quero chamar você para abrir ali em João 12, na continuidade do texto. Semana passada a gente abordou apenas o início, amém? E hoje a gente vai dar continuidade. Bom, ei Jackson, graça e paz, meu irmão, alegria revê-lo. Marlúcia, Deus abençoe, viu? Vamos juntos, irmãos, João 12, a partir do verso 12. Amém? João 12, 12. Lendo aqui na NVT. Legal, boa. Todos encontraram, irmãos, amém? Escritura nos diz o seguinte. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima montado em um jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato aos outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Vamos dar uma pausa aqui e vamos orar mais uma vez. Amém, irmãos? Só uma consideração. Por que a gente ora tantas vezes logo após a leitura da Escritura? Você já pensou nisso, irmãos? Por que a gente lê a Escritura e diz assim: vamos orar? Porque há algo que está escrito, mas sempre há algo que o Espírito de Cristo quer nos trazer para a superfície, quer revelar ao nosso coração. Amém, irmãos? E um pastor de quase 70 anos de idade, que eu tive a alegria de conhecer, certa vez, lembro de uma confusão que eu estava vivendo, e ele falou assim: filho, lembre de algumas coisas. Primeira é que Deus fala. Segunda, você pode ouvi-lo. Terceiro, faça um esforço por obedecê-lo. Você ouviu isso, irmãos? Então, a primeira verdade, Deus fala. A segunda, nós podemos ouvi-lo. E devemos submeter o nosso coração e inclinar a obedecê-lo. Então, quando a gente lê a Escritura e diz, vamos orar, Deus já está falando aqui, irmãos, amém? Desde o período de canções, mas há uma revelação a nós, onde Deus fala. A segunda coisa, eu preciso aquietar a minha mente e meu coração a fim de ouvi-lo. E em terceiro, preciso me propor então a obedecê-lo. Porque não adianta eu até ouvi-lo se o meu coração se tornar obstinado e não obedecê-lo. Amém, irmãos? Então eu quero orar por esses 3 pontos agora, que o Senhor venha falar a nós, que nós possamos ouvi-lo e que também tenhamos uma disposição de coração em obedecê-lo. Vamos fazer isso, irmãos? Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Paizinho querido, como é bom estarmos aqui juntos, em família, a fim de buscar o
teu conselho, o conselho do Eterno, o conselho do Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Queremos te pedir perdão, porque tantas vezes, Senhor, nós queremos ser aqueles que falam, mas nesse momento, escolhemos submeter o nosso coração àquele que é da vida e sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. É a tua voz, a voz que trouxe à existência tudo que no mundo há. É a tua voz que nós queremos ouvir, meu Pai. Queremos ouvir a tua voz e queremos também nesse momento, Pai, submeter a ti as nossas vontades e a nossa natureza, dizendo que nós não queremos viver mais em Adão, mas queremos viver como o Cristo que escolheu ser obediente até a morte e morte de cruz. Que haja em nós uma disposição sobrenatural, porque somente pela graça conseguimos obedecer o Senhor integralmente. Somente pela sustentação da graça conseguimos ter energia, Pai, disposição para te obedecer integralmente. E assim, Pai, que as vozes na nossa mente, Senhor, as vozes e ruídos no nosso coração, sejam substituídos pelo doce sussurro do nosso amado, o amado da nossa alma, falando a nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Trazendo continuidade à Escritura, abordagem da Escritura, na semana passada a gente teve a oportunidade de compartilhar que Jesus teve uma ocasião especial, um jantar na casa de uma família. Onde que Jesus estava, irmãos? Na abordagem da semana passada. Para quem tem acompanhado a exposição aí. Jesus tinha passado em Betânia, na casa de 3 amigos ali, que eram Lázaro, Marta e Maria. E agora nós estamos no fim desse momento onde Jesus tinha estado em Betânia. Imagino que alguns dos irmãos devem lembrar disso, que quando Jesus esteve ali em Betânia, uma das coisas que nós ouvimos teólogos compartilhando é que Jesus estava com a sua alma em agonia. E todas as vezes que você está com a sua alma em agonia, você carece de uma presença amigável. Você ouviu isso, irmãos? Todas as vezes que a sua alma está em angústia, a gente carece de uma presença de irmãos, de amigos verdadeiros. E essa presença Jesus encontrou ali em Betânia. E o curioso é que muitas vezes essa presença amiga, verdadeira, ela não vem para nos poupar de sofrimentos, mas para nos fortalecer, para permanecer muitas vezes na trajetória. Porque Jesus não fugiu daquilo que ele deveria ter continuado a fazer. E no verso 12, no dia seguinte, Jesus foi para onde, irmãos? Jesus foi para Jerusalém. Agora nós estamos na rota de aproximação de Cristo oferecer a sua vida. Nós estamos na rota de aproximação de Cristo derramar a si mesmo em favor de nós. E nós lemos aqui, no início do texto, que Jesus ele sai de Betânia, vai na direção de Jerusalém, ele sai da tranquilidade de um lugar aconchegante e familiar, e ele vai para um ambiente de agitação, barulho e um cortejo na entrada em Jerusalém. É muito importante observarmos que os 4 evangelhos registram esse acontecimento e convém comparar algo importante para nós. Na maioria das menções de Jesus realizando milagres, sinais e maravilhas, nós vemos que Jesus ele escolheu a notoriedade ou Jesus escolheu a discrição? Na maioria das vezes, Jesus escolheu a discrição. Na maioria das vezes, Jesus disse, vai, se apresenta lá ao sacerdote, mostra que você está limpo aí, não fala com ninguém.
Jesus vai falar, vai lá e se lava no tanque de Siloé e se apresente ao sacerdote. Sempre algo voltado mais a uma postura de discrição. Mas aqui, quando as pessoas que tinham ouvido falar da ressurreição de Lázaro, e as pessoas viram Lázaro ressuscitado dentre os mortos, souberam de Jesus saindo de Betânia, a caminho de Jerusalém, começaram a ouvir que Jesus estava chegando em Jerusalém, a Bíblia ensina que essas pessoas começaram a preparar um cortejo para Jesus. E é notório nesse momento que Jesus não se opôs a esse cortejo. Você consegue enxergar que aqui Jesus está de fato. Ele já tinha dito em alguns momentos, eu sou o Messias. Jesus já tinha dito em alguns momentos, eu sou aquele que haveria de vir. Mas nesse momento, há uma movimentação em Jerusalém, e nós vemos que Jesus ele está entrando na cidade. Havia um cortejo, havia um ambiente de agitação, se havia uma proximidade com uma festa. Qual a festa que estava se aproximando aqui, irmãos? Era a festa da Páscoa. Então a cidade, ela estava como, irmãos? A cidade estava tranquilinha ou a cidade estava fervilhando? A cidade estava a 1000 por hora, com gente que estava espalhada em toda a região, vindo a Jerusalém, e Jesus entra agora na cidade. Perceba algo curioso, que essa foi a única manifestação pública que Jesus permitiu durante seu ministério aqui na terra. E o seu propósito nesse momento, é curioso isso, que o propósito de Jesus em aceitar essa manifestação pública era o cumprimento de uma profecia apontada em Zacarias capítulo 9, verso 9. Se puder, abra para mim, Felipe, por gentileza. Zacarias capítulo 9, verso 9, nos diz algo, o profeta aqui declarando algo vindo da parte de Deus. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Sabe o que esse cenário está retratando para nós? Que quando Jesus está entrando em Jerusalém e ele não se opõe à manifestação pública, Jesus está permitindo que todos os judeus reunidos e concentrados em Jerusalém, que estavam ali aguardando a festividade da Páscoa, compreendessem que ele estava cumprindo a profecia exposta em Zacarias capítulo 9, verso 9. E quem estava entrando na cidade não era apenas um novo rabino, semelhante a Hilel ou semelhante a Shammai. Quem estava entrando na cidade era o rei dos judeus. Os irmãos compreendem até aqui, meus queridos? Amém? Diante desse cenário, o profeta Zacarias, ele profetizou que o Messias entraria em Jerusalém dessa maneira, e Cristo cumpriu a profecia. A expressão filha de Sião é uma das designações para a cidade santa, chamada Jerusalém. E sem dúvida, Jesus estava, ao aceitar entrar na cidade de Jerusalém sobre um jumento, Jesus estava assumindo sobre si mesmo que ele é o Messias prometido. E por certo, muitos dos peregrinos aproveitavam claramente essa ocasião para querer achar que eles derrotariam os romanos e libertariam a nação de Israel. Agora eu quero apontar algo aqui importante para a nossa compreensão, que quando aqueles judeus estavam colocando ali Jesus assentado no jumento, e eles jogando ramos no caminho, e eles estavam ali com Jesus entrando na cidade de Jerusalém, para muitos judeus, a mentalidade era de uma vitória política ou religiosa sobre os romanos, irmãos. Para muitos judeus, a vitória era uma vitória no nível político. E é nesse sentido que nós observamos uma dissonância aqui sobre o que estava no coração de Jesus e o que estava de expectativa no coração das pessoas. E eu quero apontar aqui algo muito importante para nós pensarmos nesse momento, irmãos. Que muitas vezes Cristo está fazendo algo, Cristo está apontando em uma direção,
nós estamos vendo ele agir e mover, mas nós não estamos entendendo o que está no coração dele. Porque muitos dos judeus viram Jesus entrando ali, ele estava assumindo a profecia de Zacarias 9:9 como rei dos judeus, ele estava assumindo a sua posição, mas as pessoas estavam achando que Jesus assumiria a posição simplesmente de um líder no nível político. E isso mostra, irmãos, que nós precisamos ter ouvidos abertos, desobstruídos, olhos espirituais, para distinguir e discernir com precisão e exatidão aquilo que Cristo de fato está fazendo. Senão nós ouvimos algo e colocamos o que ouvimos segundo o filtro do nosso coração e não segundo a soberana vontade de Deus. Cristo tem um compromisso com a vontade deles e não com a nossa, irmãos. Você está me ouvindo aqui, querido? De acordo com um comentário bíblico, Wiersbe, que por sinal, irmãos, tem sido um tesouro para a minha vida, ler os comentários de Wiersbe. Encorajo quem tiver disposição de adquirir toda a coleção, uma preciosidade. Você gosta, Felipe? Cara, a gente concorda, mano. Glória a Deus. Nossa relação passou para um novo nível agora. Deus seja louvado, irmãos. Rapaz, não é a trombeta que está tocando, não, gente. Jesus da glória. Essa é para aplaudir de pé, igreja. Ah, é, né? Mas o meu exegeta favorito tem nele o seu exegeta favorito. Você sabe disso, né? Pois é. Irmãos, Wiersbe faz aqui uma abordagem que eu gostaria que você ouvisse. Sempre que um general romano era vitorioso em solo estrangeiro, matando pelo menos 5.000 soldados inimigos e conquistando território para o império, recebia uma comemoração de triunfo ao voltar para a cidade. Você ouviu isso aqui, amém ou não? Então, sempre que um general romano era vitorioso em outro lugar, quando ele retornava, ele era recebido na sua cidade com um cortejo. Correto? Continuando a citação de Wiersbe. Era um desfile de grande esplendor, durante o qual o general vitorioso poderia exibir os troféus conquistados dos líderes inimigos que havia capturado. E o desfile terminava na arena, onde alguns dos cativos lutavam contra animais selvagens para entreter o povo. Aí você entende agora porque tantos cristãos foram mortos no Coliseu. Você está entendendo isso ou não, irmãos? Era um atrativo para o povo na celebração de vitórias de comandantes, de generais romanos. Comparado com esses desfiles triunfais romanos, a entrada de Jesus em Jerusalém não foi nada. O que a entrada triunfal representou para o povo de Israel? Os peregrinos receberam Jesus espalhando seus mantos diante dele e agitando ramos enquanto ele passava, simbolizando paz e vitória. Perceba algo aqui acontecendo. Quando Jesus está entrando em Jerusalém com a entrada triunfal, uns estão vendo aquilo com olhar de chacota, porque assentado em um jumento, enquanto um general romano retornaria em glória com o manto real, assentado em um cavalo. Haveria um glamour na entrada de um general romano, e em Jesus havia uma entrada simples. Isso inclusive nos coloca para pensar, irmãos, que muitas vezes nós glamourizamos vida ministerial, vida de igreja, trabalho de igreja, quando Jesus veio para nos trazer, não um olhar de Roma em seu glamour e pompa. Jesus assentou-se sobre um jumento, naquela que foi a entrada triunfal, na cidade santa. E Jerusalém, irmãos, não sei se você compreende o significado. Jerusalém significa a cidade da paz.
Porque em Jerusalém que será estabelecido o governo de a terra, onde de fato haverá paz entre Deus e os homens por toda a eternidade. Você está compreendendo isso, irmãos? Agora os romanos estão olhando aquilo e estão dizendo o quê? Que bobeira, quem é esse nó cego que está entrando aí? E era o rei dos judeus entrando, irmãos. Agora os judeus olharam aquilo e disseram: a profecia de Zacarias 9:9 está se cumprindo. Vocês estão enxergando essa dissonância aqui? Avançando na exposição, irmãos, a nação desperdiçara suas oportunidades. Seus líderes não reconheceram o tempo da visitação de Deus, mostraram-se ignorantes nas próprias escrituras. Quando Israel voltar, agora perceba isso, Israel viu um rei entrando em Jerusalém. Você ouviu isso? Israel viu um rei entrando em Jerusalém, mas a entrada dele foi assentado em um jumento. Agora perceba que quando Israel voltar a ver o rei, será em outras circunstâncias, segundo descrito em Apocalipse 19:11, porque esse rei não virá novamente a nós assentado em um jumento, mas ele reaparecerá nos ares, vindo em grande glória, não em humildade, sendo acompanhado dos seus exércitos, porque ele venceu a morte, venceu o inferno. Por isso foi declarado sobre ele: Hosana, glória a Deus nas maiores alturas. Diante disso, irmãos, será uma cena de vitória, pois virá para derrotar definitivamente todos os seus inimigos, e o último inimigo, a morte, será definitivamente vencida e lançada para longe de nós. Diante disso, nós estamos vendo que o anúncio da entrada triunfal de Jerusalém precisa nos apontar para uma expectativa da vinda de Jesus. Só que Jesus não virá mais apenas na sua simplicidade e sentado em um jumento, mas ele virá em poder e glória. Você está ouvindo isso, irmão? Qual foi a reação dos líderes judeus a essa entrada triunfal? Ao observar que a multidão estava se agitando para honrar Jesus, os fariseus acreditaram que Jesus tinha sido bem sucedido. Eles tinham um tipo de insurreição durante a Páscoa. Então imagine Jesus entrando, aquela agitação, assentado num jumento, as pessoas jogando ali folhas de ramos, palmeiras, jogando manto. Jesus, naquele ambiente de agitação, os religiosos começaram a achar que, olha, talvez Jesus se erga no meio da festividade da Páscoa para insurgir contra Roma. Só que, como havia corrupção nos líderes judeus, os líderes eram beneficiados pelo Império Romano. Se Jesus avacalhasse a estrutura de Roma, líderes judeus seriam prejudicados. Vocês estão entendendo? Lembro que recentemente, tanto o Rafael quanto eu pude mencionar aqui que Caifás era alguém como sumo sacerdote, extremamente privilegiado por Roma, e Caifás seria seriamente afetado se houvesse uma insurgência política de judeus contra Roma. Então agora líderes judeus se movem dizendo: não, essa entrada triunfal precisa ser bloqueada, essa entrada triunfal não pode provocar nenhum prejuízo maior. E nós vemos aqui que quando nesse cenário Jesus, a festa da Páscoa está se aproximando, havia neles o medo de que Jesus fizesse mais um grande milagre e o povo agora agitado, vendo um novo sinal, pudesse insurgir contra Roma. Os irmãos estão me acompanhando até o presente momento? Amém, irmãos? Diante disso, o que os religiosos não perceberam é que Jesus não estava nem aí para assumir uma posição política em Roma. O que os religiosos não perceberam, que o relógio que Jesus estava seguindo era para que no mesmo dia que houvesse a morte dos cordeiros, no dia ali para a preparação da festa da Páscoa, Jesus estava se colocando como o cordeiro para ser morto em nosso lugar. O fato de Jesus aceitar a notoriedade na entrada triunfal de Jerusalém, no coração do mestre, estava a prontidão
de ser levado ao matadouro na festividade da Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Jesus veio primeiramente quando a gente fala de etnias, de nações, Jesus veio primeiramente aos judeus. E a festa da Páscoa era o marco do dia 1 do calendário judaico, onde todos os judeus vinham de todos os lugares da terra para adorar ao Senhor em Jerusalém. Por isso Jesus se coloca na posição de dar a sua vida naquela festividade, exatamente para que todo judeu pudesse ver o sacrifício vicário de Cristo. O Cordeiro de Deus deveria entregar a sua vida quando os cordeiros pascais estivessem sendo abatidos. Você está ouvindo, amém? O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, se propôs a entregar a sua vida no exato momento que os cordeiros pascais estavam sendo abatidos. A entrada triunfal de Jerusalém, em Jerusalém, irmãos, não foi Jesus querendo notoriedade, mas foi Jesus se revelando como o Cordeiro pronto para ir para o matadouro. Amém até aqui, irmãos? Quero ler uma segunda porção da Escritura com você. Vamos continuar no texto. Vamos agora para o verso de número 20. Os irmãos encontraram o verso 20? Amém? No verso 20, o texto continua nos dizendo algo aqui. Aqui, aquele subtítulozinho que fica em cima, está escrito: Jesus prediz a sua morte. E no verso 20 diz algo: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André. Os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. Deixa eu dar uma pausa aqui. Jesus disse: se o grão não morrer, tudo bem? E Jesus é o filho servo número 1 do Pai, amém? E ele está dizendo aqui que se alguém quer ser meu discípulo, deve estar onde ele está. Entendeu alguma relação aí ou não? Daqui a pouco a gente avança nesse link, amém? Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. O Pai honrará quem me servir. Verso 27. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar que morreria. A multidão disse: demos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem,
para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz, enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou dele. Irmãos, nesse texto, nós vemos Jesus falando que ele estava na sua rota ali a caminho da morte. Nós lemos do verso de número 20 ao 36 nesse momento, amém, irmãos? Sim. Eu quero te chamar a atenção para algo aqui. Jesus, ele usou a imagem de uma semente para ilustrar a grande verdade espiritual de que não pode haver glória sem sofrimento, vida produtiva sem morte e vitória sem entrega. Mas antes de aprofundar aqui, eu quero que você pense e observe em algo que está acontecendo. No início do verso de número 20, nós vemos que se aproximaram dos discípulos alguns, o que está dizendo na sua Bíblia? Alguns homens que eram o quê? Gregos. E eles pediram para ver quem? Pediram para ver Jesus. Quando Jesus vai responder a Filipe e a André, eu não sei se você se deu conta, se você percebeu, mas a impressão que nós temos é que Jesus meio que desconversou. Você teve essa impressão no texto aí ou não? Parece que Jesus dá uma desconversada, porque Jesus não deu nenhuma resposta para eles. Jesus não mandou eles esperarem. Jesus não mandou eles fazerem nada. Jesus simplesmente diz: cabe agora ao Filho do Homem ser o quê, irmãos? Ser levantado. E quando ele diz ser levantado, ele está falando sobre a sua crucificação. Sabe o que eu não posso deixar de trazer para a nossa mente, para a nossa compreensão nesse momento? Uma menção que o apóstolo Paulo fez na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 22. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 22. Eu quero trazer aqui algo para você, irmão. A maioria dos judeus estavam olhando para Jesus, preocupado com os sinais. Preste atenção nisso. Os judeus estavam olhando para a procura de sinais, enquanto os gregos, por conta da sua formação e da sua cultura, estavam à procura de Jesus por conta do conhecimento. Estavam querendo encontrar em Jesus similaridades com os filósofos da época. Você ouviu bem o que eu disse, irmãos? Judeu estava procurando em Jesus o quê? Sinais. Gregos estavam procurando o que em Jesus? Conhecimento, mas esse conhecimento do grego gnosis. E a expressão gnosis fala de conhecimento deste tempo, conhecimento deste século. Só que quando veio o apóstolo Paulo falando à igreja em Corinto, muitos anos depois, nós vemos aqui um indicativo precioso para nós trazermos para a nossa compreensão. Diz, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam o quê? A sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo, o que, irmãos? Crucificado. Escândalo para quem? Para os judeus, porque os judeus estavam dizendo: não, que história é essa do Filho do Homem morrer? Como pode o Filho do Homem ser morto? Então a morte do Filho do Homem para os judeus era um escândalo. Por isso era um escândalo para os judeus e era uma loucura para quem? Para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o que, irmãos? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Poder de Deus me lembra os sinais que os judeus queriam. E sabedoria aqui do grego phronesis, que fala de uma sabedoria que vem do alto, não gnosis, uma sabedoria que vem desse tempo. Por isso, quando nós, retornando ao texto de João capítulo 12, nós vemos que os gregos estavam se aproximando de Jesus para ver o que, irmãos? Para ver conhecimento. Eles estavam querendo saber sobre Jesus. Entretanto, caberia ao Filho do Homem ser levantado, ser erguido, ser visto como um escândalo para os judeus e uma confusão para os gentios. E ali ele revelaria a glória ao Pai. Com essas palavras, eu quero trazer
uma reflexão para nós aqui bem importante, irmãos. Jesus, ele usa nesse momento ele faz uso de uma expressão, quando ele diz que a semente, ela deve o que, irmãos? Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. No verso 25 ele diz, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Sabe o que é algo que nós precisamos compreender nesse momento, irmãos? Que o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de escolher as coisas, o nosso modo de conduzir as coisas, sempre é, na natureza de Adão, para alto. Você está me ouvindo aqui ou não? Eu vou repetir essa expressão. A nossa forma de pensar, agir, escolher e se mover, tende a ser sempre para autopreservação. Tende para a gente ficar bem ou ficar mal, irmãos? Tende a ser para a gente ficar bem. Só que Cristo aqui, inclusive, quando Jesus está falando ali, provavelmente foi algo que o apóstolo João observou ali na trajetória de Jesus. Jesus disse, acaso eu vou agora falar com o Pai da minha agonia? Não foi para esse momento que eu vim. Jesus está dizendo, será que não foi para esse momento que eu soube que eu vim a vida inteira? Eu não vou fugir agora do lugar que eu devo estar, e o lugar que eu devo estar agora é dar a minha vida em favor daqueles que o Pai me concedeu. Sabe o que isso põe a gente para pensar, irmãos? Jesus está falando claramente que o grão de trigo precisa morrer para produzir algo. E a gente quer produzir algo sem morrer. Você ouviu o que eu disse? Eu vou repetir aqui, irmãos. O grão de trigo só vai produzir algo ao morrer. E a gente quer produzir algo sem morrer. Deixa eu trazer agora, inclusive, falando do contexto da plantação da família Betânia. E eu preciso levar você a pensar em algo. Por que nós temos usado a expressão plantação da igreja? E não abrir igreja. Não começar a igreja. Porque só dá para plantar a igreja se a gente entender que a gente está aqui para morrer juntos. Numa mentalidade de esperar receber, a gente não consegue ter uma plantação de igreja séria e profunda. Você está entendendo o que eu disse aqui ou não, irmãos? Preste atenção que é aquele momento de palavra pastoral de firmeza. Tudo bem? Plantação de igreja é para o grão de trigo morrer. É onde a mentalidade está mais na entrega do que no receber. É onde o coração está mais no sacrifício do que no benefício. Plantação de igreja não é para quem quer receber, irmão. Plantação de igreja é para quem está disposto a dar a sua vida. Por isso que a gente não está segurando ninguém entre nós, irmãos. Porque eu entendo que tem irmãos que estão numa fase de precisar receber. Mas aqui a gente tem chamado os irmãos para dar a vida. Para dar o tempo. Para dar o vigor. Para dar energia. Para contribuir com finanças. Para ser sério em se oferecer uns aos outros. Porque se eu quero ser discípulo de Jesus, assim como ele compreendeu que ele, como grão de trigo, precisaria ir para debaixo, para produzir algo, eu quero ir para debaixo da terra com Cristo. E é curioso, porque ir para debaixo da terra fala sobre ser sepultado com Cristo, fala sobre ser batizado
E assim como Cristo se ergue dentre os mortos, também nós, pelas águas do batismo, somos trazidos do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Por isso que não dá para falar sobre plantação de igreja. E eu não tenho pressa nisso, irmãos. Eu não tenho pressa nisso. Porque eu quero aqui que sejamos um grupo de irmãos que tem as marcas do Cristo ressurreto, que sangraram na trajetória da plantação dessa igreja, irmãos. Sem morte, não produziremos nada de valor eterno. Aquilo que tem valor eterno só será produzido quando nós escolhermos o caminho da morte. Onde eu abro mão dos meus caprichos. Eu abro mão do meu jeitão. Eu abro mão das minhas vontades. Sabe por quê? Porque é mais importante morrer para produzir do que fazer com que a minha vontade seja válida. Ah, mas é porque eu gostaria que Adão, a gente mata esse Adão que está em você assim, rapidinho. Só pegar a Bíblia e sinta o peso da palavra. Pronto. Porque nós queremos ser essa comunidade de discípulos que a Escritura está dizendo aqui. E essa comunidade de discípulos, sabe o que ela é? É uma comunidade que vai para debaixo da terra. O grão para produzir tem que morrer. O Evangelho, irmãos, o Evangelho nos poupou da ira vindoura. O Evangelho nos poupou da ira de Deus. E a gente faz conta de pouca coisa no quesito morrer. É nisso que muitas vezes o Senhor tem trazido ao meu coração um pesar, de que eu não quero apenas ver Jesus fazer e interpretar com os meus olhos humanos o que Jesus está fazendo, mas eu tenho pedido ao Senhor discernimento para dizer: Pai, o que o Senhor está querendo me dizer com isso que o Senhor está fazendo? Eu vou repetir essa expressão. A oração que eu tenho feito muitas vezes é: Pai, o que o Senhor está tentando me dizer com isso que o Senhor está fazendo? Que o Senhor está fazendo. Mas pode ser que a minha interpretação do que o que o Senhor está fazendo seja diferente do que aquilo que está em seu coração. Consigo me expressar com clareza aqui, irmãos? Irmão, Deus está te chamando para morrer, viu? Você está vendo? Está ouvindo aqui, irmãos? Tem uma música antiga, Daniel Souza, Fruto do Espírito, que a gente começa, eu pegava o violãozinho, sempre gostei de cantar essa música, e é curioso como hoje, pós 40 anos de idade, um pouco mais, menos experiente do que eu gostaria, mas mais experiente do que eu já fui, lembrando aquela canção: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. E aí cantaram uma música como essa: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que eu tenho com você. Ah, é, irmão? É mesmo que a gente vai cantar essa música aqui? Porque se a gente cantar aqui, eu vou poder cobrar de você que você entregue um pouco mais da sua carne, e você vai poder cobrar de mim que eu entregue um pouco mais da minha carne. Porque se o grão de trigo não morrer, nada será produzido. Nada é produzido por meio de alguém que não morre. Você está ouvindo isso? Nada é produzido por meio de alguém que não escolheu o caminho da cruz. Todas as vezes que vier o ímpeto da sua natureza, não, mas eu que... Refreia isso, irmão. O Espírito e a graça te sustentam para você refrear a sua natureza, irmão. Você crê nisso ou não? Ah, eu sozinho não dou conta. Eu também não, irmão. Eu sou uma lasqueira só. Eu, em Adão, eu sou uma lasqueira, irmão. Porqueira, um verme, amém? Sou um verme em Adão. Agora a graça me capacita.
como uma força que vai represando a natureza pecaminosa para que eu possa produzir o fruto do Espírito. Essa é a verdade do Evangelho que nos capacita em graça a termos uma nova vida em Cristo Jesus. Com essas palavras, eu quero fazer reverberar algo. Conforto ou conformidade? O que você quer, irmão? Vou perguntar de novo. 2 palavrinhas. Conforto ou conformidade? O que a gente espera? Se estamos em busca de uma vida confortável, faremos de tudo para proteger nossos planos, nossos anseios, nosso jeitão, nosso jeito de servir, nosso jeito de trabalhar, nosso jeito disso e tal, mas se entregamos a nossa vida a Cristo e deixamos que Deus nos plante, irmãos, deixamos que Deus nos plante, jamais estaremos, porque geralmente não é uma sementinha que é jogada, é um punhadinho de semente, irmão. Sabia disso? Geralmente é um punhadinho de sementes. Jamais estaremos sozinhos e desfrutaremos a alegria de sermos frutíferos para a glória de Deus. Se alguém me serve, judeu ou gentil, siga-me. Foi isso que Jesus disse. Que a gente tenha um coração que aceite ser plantado pelo Senhor. Que o Espírito Santo arranque do nosso interior o desejo de conforto e que a gente aceite a conformidade de uma terra, muitas vezes sobre nós, que vai nos colocar numa aparente escuridão, para que a morte da nossa natureza em Adão venha produzir o devido fruto para a glória de Deus. E às vezes a gente quer glorificar a Deus, irmãos, sem aceitar um caminho de morte. Você entendeu o contexto do texto? Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. E Jesus ouviu uma voz dizendo: eu já glorifiquei o meu nome. Porque Jesus já estava na rota da crucificação. A rota da crucificação glorificou ao Pai. Você está ouvindo isso ou não? A rota da morte de Jesus glorificou ao Pai. Quer glorificar ao Pai, irmão? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: morra. Não, irmão, não vou fazer isso aqui na nossa igreja, fica tranquilo. Foi só uma brincadeira, tudo bem? Foi só uma brincadeira. Mas o glorificar a Deus passa por você assumir uma vida de morte. E a gente não quer fazer isso, irmão. Sabe por quê? Porque a autopreservação em Adão, enquanto o primeiro Adão, ele vem e cobre a vergonha, a autopreservação, a saber o último, o segundo Adão, ele expõe a sua nudez, para que Cristo seja glorificado, aceitando a morte. Tem alguém comigo até o momento, irmãos? Vamos para o verso de número 37. Verso 37 está dizendo algo para nós aqui. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu a nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda. E não se voltem a mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem na sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação a Deus. Irmãos, que texto, que versículo pesado. Amaram ao quê? Aprovação pessoas mais do que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou.
assim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento, pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Pois por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Sabe, nessa última porção da Escritura, nós temos algo aqui exposto. Jesus estava ali combatendo a incredulidade. Você está ouvindo isso, irmãos? Jesus estava ali combatendo o quê? A incredulidade. Apesar de todas as evidências claras que lhes foram apresentadas, a nação de Israel, ela se recusou a crer. O braço do Senhor lhe foi revelado com grande poder. No entanto, fecharam os olhos para a verdade. Ouviram a mensagem, a pregação. Irmãos, quantas foram as menções no Evangelho de Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, que a gente leu, que Jesus, ele veio e disse que é chegado o reino de Deus. Você ouviu o que eu disse aqui, amém, amém, irmãos? Quantas foram as vezes que Jesus declarou, porque vos é chegado o reino de Deus? E nessas inúmeras menções de que é chegado o reino de Deus, a mensagem Jesus proclamou. É curioso porque quem foi o mensageiro que veio antes de Jesus? Que veio preparar o caminho? Quem foi? Foi João Batista. E João Batista anunciou que haveria de vir o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele disse, porque vos é chegado o reino de Deus. Segundo Led, o reino de Deus já e ainda não, porque Jesus vindo na figura do rei, mas o reino de Deus ainda não completamente estabelecido. Mas quando nós compreendemos que a mensagem estava sendo pregada, começando por João Batista, continuando em Jesus anunciando, sendo o verbo encarnado, eles viram os sinais, irmãos, os judeus viram os sinais, e aí eu preciso abrir um parênteses aqui, irmãos, para a gente ter atenção no que eu vou dizer. A gente não é melhor do que eles foram, irmãos. Nós não somos melhores do que aqueles judeus foram. Porque às vezes a gente fala do judeu, os judeus ele veio para os seus e os seus não receberam. E a gente quer fechar a mão e arrebentar, né, que não creram. E eu fico pensando que se nós estivéssemos no lugar deles, talvez a nossa incredulidade fosse no mesmo nível, ou talvez a gente estivesse dando uma forcinha para Caifás. Você ouviu o que eu disse aqui, irmãos? Porque na nossa natureza, a gente sempre espera algo megalomaníaco. A gente sempre espera algo de uma magnitude segundo os olhos humanos. Por isso é importante termos discernimento de compreender o que Cristo está dizendo com o que Ele está fazendo. E não a gente pôr a nossa percepção em cima do que Ele está fazendo. Eu preciso reforçar isso, irmãos. Não podemos nós afirmar algo com a percepção humana do que Cristo está fazendo, mas discernir isso no Espírito. Diante dessa incredulidade, eles viram os milagres e não creram. Wiersbe fez uma menção que eu gostaria de ler aqui com vocês. Em sua justiça, Deus permite uma cegueira que cobre os olhos dos que não levam a verdade a sério. Irmãos, eu quero parar aqui, eu quero conversar um pouco sobre essa frase de Wiersbe. Quando diz que Deus cegou o entendimento de muitos,
pode causar para alguns um sentimento de predileção. Mas o que aqui está em cena é que o Senhor está vendo que há pessoas que não estão levando a verdade a sério. Por isso o Senhor lhes permite permanecerem cegos. E o Wiersbe está dizendo aqui, em sua justiça, Deus permite a cegueira que cobre os olhos de muitos que não levam a verdade a sério. E é algo extremamente sério tratar a verdade de Deus com leviandade. Os irmãos sabem o que significa a expressão leviandade? Expressão leviano. O que essa expressão quer dizer? Sabe qual é o significado dela? Irmãos, é uma expressão pesada, tá? Porque a expressão leviano fala daquele que tem conhecimento, tem recursos para a obediência, mas escolhe o caminho da desobediência. Isso é andar de modo leviano. Você está entendendo a gravidade disso, irmãos? Perceba que eu dei uma ênfase aqui. Mas ser leviano é aquele que tem o quê, irmãos? Conhecimento. Ele sabe qual é o caminho. Ele tem também o quê? Recursos. Porque ele sabe que há uma graça disponível que nos sustenta a uma vida de obediência. Então ele tem o conhecimento da verdade, tem o recurso da graça, mas escolhe voluntariamente andar de modo errante. Ele escolhe andar de modo leviano na terra. Irmãos, eu não sei se você entende que isso põe a gente para morrer, irmãos. É o grão de trigo que deve ser colocado onde? É por debaixo da terra. Porque na nossa natureza adâmica, a gente sabe a verdade, tem o recurso da graça, mas continua fazendo o que o Adão quer. E essa conversa aqui de Wiersbe é extremamente sério tratar a verdade de Deus com leviandade, irmãos. A verdade de Deus precisa ser abraçada por nós. Você está ouvindo aqui, meu irmão? Amém? A verdade de Deus precisa ser o quê? Abraçada por nós. Sabe uma das coisas que é importante nós entendermos? Lembrando Timothy Keller, em seu livro A Igreja Centrada, nós não estamos falando sobre moralismo de comportamento humano devidamente regulado para você ser um bom cidadão aplaudido pelos membros da sua família de fé. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de alguém que escolhe o caminho da piedade, que se rasga e se deixa ver como é. E por se deixar ver como é, a luz alcança esse irmão, essa irmã. E a luz alcançando, vem a água da palavra e vai limpando o irmão. Como Jesus diz que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. E isso é não tratar a verdade de Deus com leviandade, mas com seriedade. Diante disso, irmãos, alguns não creram. E outros, apesar de crerem, não confessaram publicamente a sua fé. E a princípio, lembrando aqui agora João capítulo 3, não sei quantos vão lembrar, em João capítulo 3 nós falamos de uma conversa de Jesus com um religioso da época. Quem lembra quem era esse religioso da época em João 3 que Jesus conversou? Nicodemos. E Nicodemos parece que a história fica meio inacabada, não fica? Parece meio inacabada ali no capítulo 3. Porque Jesus fala sobre o novo nascimento com o religioso, ele vai embora. Esse, meu Deus, e agora? Irmãos, Deus arrebenta com a gente em nossa religiosidade, permite nascer de novo. Porque Nicodemos é um daqueles que se esquivou publicamente no começo, mas depois ele se entrega a Cristo verdadeiramente, saindo da sua vida de religiosidade. Irmão, em nome de Jesus, não vamos entrar numa vida de religiosidade.
não vamos entrar numa vida de autopreservação. Que a gente não entre nesse lugar de querer parecer melhor do que a gente de fato é. A gente deveria botar assim no espelho da gente, David, quando a gente acorda para escovar o dente: eu sou um verme. Para a gente ler assim, entendeu? Você é pior do que você acredita que você é, irmão. Ah, mas tem alguém que está me julgando, tem alguém que está me condenando, me atacando e tal. É porque essa pessoa não te conhece. Porque se ela te conhecesse, você não ia ser atacado, você ia ser preso. Você está entendendo? Você ia ser preso, porque a gente é pior do que as pessoas sabem que a gente é. Só a gente e Cristo sabem isso de verdade. Por isso Ele é o nosso Redentor. Por isso Ele é o supremo e sumo sacerdote, que se ofereceu no nosso lugar, assumindo a ira de Deus em nosso lugar. Está entendendo isso, meu irmão? Diante disso, nós vemos que um pequeno grupo, Nicodemos e, por exemplo, José de Arimateia e Nicodemos, que faziam parte desse grupo que não assumiu Jesus publicamente, e logo depois eles professam a vida em Cristo. Vários temas essenciais ao Evangelho de João aparecem nessa mensagem. Primeiramente, Deus enviou o Filho. Ver o Filho significa ver o Pai. Jesus estava dizendo isso. Jesus é a luz do mundo. As suas palavras são as palavras do próprio Deus. Jesus disse: quando vocês creem quando vocês creem em mim, vocês creem naquele que me enviou. Não é isso que o próprio Jesus disse? Então Jesus estava dizendo: olha, quando vocês creem nas minhas palavras, vocês estão crendo nas palavras do meu Pai. E a própria palavra de Jesus é que vai julgar aqueles que rejeitam a Cristo e a sua mensagem. Agora, é confrontador para nós percebermos que Jesus ele amarra uma sentença aqui que isso arrebenta com a gente, Wesley. Jesus, no finalzinho, quando amarra o texto, perceba que a própria palavra rejeitada torna-se juiz contra nós. Você está ouvindo aqui ou não? A própria palavra, o que, irmão? Rejeitada, torna-se o juiz contra nós. O que vai nos condenar é toda palavra que nos foi pregada e nós fechamos o nosso coração e a rejeitamos. Agora perceba algo. Ao estudar esses 12 capítulos, nós fechamos hoje o capítulo 12, Evangelho de João. Nós vimos Cristo em sua vida, seu ministério, seus milagres, sua mensagem, desejo de salvar os pecadores. Irmãos, eu quero dar uma respirada aqui, queria pedir que você prestasse bem atenção no que eu quero dizer aqui. No capítulo 12, Jesus faz uma mesma menção, ele repete uma menção que estava, acho que no capítulo 7 ou 8. Jesus disse assim: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. É natural, nós sabemos que Cristo virá para julgar o mundo, mas a primeira vinda dele, ele estava anunciando o que ele veio fazer. Ele veio fazer o que, irmãos? Salvar o mundo. Nós precisamos nesse momento ter em mente que todo o movimento do Filho de Deus foi para que nós estivéssemos com Ele por toda a eternidade, irmãos. O gesto do Filho de Deus, Cristo, foi para nos ter próximos dele. Diante disso, eu quero apenas reler João 12, 36. João 12, 36 nos diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Enquanto tendes o quê? Luz, crede na luz, e vos torneis o quê? Filhos da luz. Ué, será que eu peguei outra referência aqui?
Não é mesmo, certinho. Tá na NA. Obrigado. Irmãos, de fato esse compartilhar do Evangelho de Jesus em João, ele tem sido ao meu coração assim tremendamente desafiador. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso externar isso para vocês. Eu tenho servido ao Senhor, ao corpo de Cristo, já há alguns anos. Mas é a primeira vez na minha vida, assim, com a igreja a qual eu faço parte, a igreja que eu sirvo. É a primeira vez que eu tenho parado para estudar livros da Bíblia por inteiro. É a primeira vez que eu tenho parado para ler o texto, estudar o texto e pedir ao Senhor assim que produza em nós aquilo que a gente está aprendendo no texto. E muitas vezes quando eu vou lendo aqui, eu tenho percebido o Senhor trazendo a mim memórias das minhas imperfeições e das minhas misérias. Das coisas que teve 2 semanas ou 3 semanas atrás aqui, que num rompante assim na mensagem eu mencionei, feito várias vezes a mesma expressão, mas há 2 ou 3 semanas atrás foi um pouco mais intenso assim na minha mente, no meu coração. Aquela expressão de Paulo, quando Paulo disse, porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas há uma lei que me rege. Há uma lei que me governa. E aí quando Paulo vai e exclama dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele suspira no último verso dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos estudando sobre quem aqui? Estamos estudando sobre aquele que nos viu em nossa morte e como autor da vida, ele assumiu a nossa morte para que nós pudéssemos desfrutar de vida e vida em abundância. Nós não estamos falando de vida sem sofrimento, nós não estamos falando de vida sem angústia, nós não estamos falando de vida sem doença. Vai ter doença, irmão, vai ter doença, vai ter dores. Nós não estamos falando de vida sem angústias. Jesus aqui nós vimos no texto em João 12, Jesus estava com a sua alma em profunda, o que, irmãos? Angústia e agonia, vai ter, irmãos. Mas Jesus mandou a gente ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nele nós podemos vencer. Preste atenção, não é que a gente vai vencer no triunfalismo barato que a gente tem ouvido, mas por meio dele, nós podemos ter vitória sobre as coisas que ele venceu. Você sabe o que é? Tem de bom ânimo, venci o mundo e também vocês vão vencer? É naquilo que ele teve vitória, nós também venceremos. Sabe o que isso quer dizer, Alê? Que quando diz, tem de bom ânimo, venci o mundo, você também vai vencer. Não está falando de posses, não está falando de bens, não está falando de coisas, está falando que naquilo que Jesus venceu, por meio dele, também venceremos, por permanecermos nele. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Podemos estar em pé? Coloque a mão aí em seu coração, ou se você quiser de alguma outra forma, mas eu gostaria que você colocasse as suas emoções assim ao Senhor nesse momento. Você pudesse pôr sua mente, seu coração. Certamente a cada encontro que a gente vem desfrutando no Senhor, a gente tem sido confrontado.
E nesse confronto nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. É a gente reconhecer a nossa pequenez, mas a suficiência na graça. Faça isso nesse momento, comece a colocar assim: Senhor, eu tenho consciência da minha miséria, mas eu também quero me apoiar na graça que há em Cristo Jesus. Talvez tenham irmãos aqui que tenham que se acertar com alguém dentro de casa, tenham que se acertar com irmãos aqui dentro mesmo. Irmãos tenham que se acertar com o Senhor por coisas que têm praticado, têm vivido. Irmãos que estão vivendo às vezes de forma nebulosa e precisam pôr na luz. Irmãos que estão sendo guiados pela própria voz do coração e não estão parando para ouvir o que a Escritura diz. O tempo inteiro é eu acho que, eu penso que, eu penso que, eu quero isso. Quando a gente precisa submeter a vontade ao Senhor. É hora da gente derramar o nosso coração diante disso. Antes de orarmos finalizando, quero trazer... Pode sentar só mais um instante, irmãos. Vou tomar só mais um minutinho do seu tempo. Tem algum aviso, mano? Alguma coisa? Acho que não, né? Quero trazer para os irmãos um pedido, né, uma coisa importante para a nossa vida em igreja, nossa vida em comunidade. A gente estava relembrando, né, revisitando algumas literaturas, alguns vídeos que fizeram parte da minha trajetória, estudando sobre ministério pastoral, liderança. E me recordo de um curso que eu fiz há muitos anos atrás, seminário do Haggai. E nesse seminário do Haggai, nos foi falado sobre algo que eu tinha deixado de lado um pouquinho, que era a importância de que sempre pastores locais e presbitérios sejam responsáveis por lembrar os irmãos daquilo que nos uniu, daquilo que nos aliançou, daquilo que nos conectou. Por quê? Porque na correria da vida comum, no nosso cotidiano, é natural que algumas coisas com o tempo se percam. Amém, irmãos? E essa semana, conversando também com alguns outros irmãos, eu quero lembrá-los que quando nós iniciamos a família Betânia, da sua forma ainda embrionária, que nem chamávamos ainda família Betânia, era um grupo de irmãos que se reunia lá em casa ainda, uma marca, uma evidência do nosso ajuntamento, era o anseio pela comunhão. E o anseio pela comunhão se revela em gestos. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? Quando há um anseio, isso sempre se revela por meio de alguns gestos. Que gestos? A gente sempre teve muita alegria em chegarmos mais cedo, em trazermos algo para comer, em nos assentarmos, não haver pressa para ir embora, em lembrarmos de levar alguém para nossa casa para comer, para almoçar. E a gente sempre teve esse olhar desde o princípio. E é meu papel, nesse momento, em trazer isso à memória, como fiz ontem, até uma brincadeira no nosso grupo ali da membresia, dizendo, eu tomo café em casa. Beleza, toma o café em casa e vem mais cedo, porque o irmão você só vai ter aqui para ter comunhão e compartilhar com ele. Amém, irmãos? Mas é meia hora a mais de sono, você dorme depois do almoço, irmão, mas o irmão não vai estar depois do almoço com você, então venha, para que nós possamos cultivar isso. Por quê? Porque depois a gente percebe, irmãos, que passam por um processo e se sentirem deslocados. E esse sentimento do estar deslocado, muitas vezes perpassa, porque não nos dedicamos e nos esforçamos a estarmos naqueles momentos onde o povo de Deus está juntado e reunido. Então é meu papel trazê-los para essa memória e para essa recordação. Amém, irmãos? Recebem isso em amor e carinho e cuidado da nossa parte? Amém? Quero lembrá-los daquilo que sempre temos dito, quando a gente encerra o nosso culto público, você pode fazer a sua oferta, entrega o seu dízimo. Quero lembrá-los que isso também é um meio, uma forma de cultuar ao Senhor. Isso também revela o seu compromisso regular e cotidiano com a sua família de fé. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos estar em pé? Tem alguma coisa aí, o conselho que eu estou esquecendo? Haroldo, Rafael, Elbert, tudo em paz? Tranquilo? Acho que é isso mesmo, né? Então tá bom. Semana fui de casa em casa agora.
Sexta-feira temos o Enraizados. Sexta-feira temos a moçada juntos aí, amém? E aos homens aí, os casados aí, depois me procurem que eu vou estar pregando na sexta-feira em outro lugar. E aí, se os casados quiserem ir comigo, a gente pode ir juntos. Tá bom, irmãos? Legal? Só os homens, tá? Dessa vez aí é o encontro de homens aí que eu vou pregar e as esposas vão ter que ficar em casa. Vamos orar, irmãos? Falar com o Senhor? Paizinho, nós te louvamos, te bendizemos, somos gratos por mais uma manhã de ajuntamento aqui na tua casa, em família. Que a tua palavra, Senhor, venha reverberando no nosso coração ao longo, Senhor, dessa semana. Pai, nós não estamos falando apenas de nos desligarmos da realidade para apenas nos ligarmos no alto, porque já estamos aliançados contigo e assentados contigo nas regiões celestiais. Por isso queremos ser agentes do Senhor para trazer a essa terra as realidades do alto. Queremos trazer para essa terra as realidades, Senhor, da eternidade vindoura que o Senhor vem nos revelando, Pai. Aquilo que o Senhor vem nos revelando para trazer aqui para essa terra, para que possamos viver como filhos da luz, que o Senhor nos dê a graça de sermos plenos nisso. Senhor, assim como tanto compartilhamos sobre a consciência da nossa miserabilidade, mas também sobre nos apoiarmos na graça que há em Cristo Jesus, que essas duas verdades nos acompanhem todos os dias da nossa vida. Vem, Senhor, trabalhando nos irmãos, nos seus locais de trabalho, Senhor, que eles sejam faróis e luzeiros nesses lugares. Olhando, Senhor, também nas famílias, que o Senhor venha intervir com milagre, com poder, com glória nos lares, nas casas, que possamos ver, Pai, o teu povo amadurecendo e florescendo todos os dias para a glória do teu, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo, desde agora, para todo sempre. Amém, amém, amém.